Capítulo 2. Os psicopatas, frios e sem consciência. Eles vivem entre nós, parecem fisicamente conosco, mas são desprovidos desse sentido tão especial, a consciência. Muitos seres humanos são destituídos desse senso de responsabilidade ética, que deveria ser a base essencial de nossas relações emocionais com os outros. Sei que é difícil de acreditar, mas algumas pessoas nunca experimentaram ou jamais experimentarão a inquietude mental, ou o menor sentimento de culpa ou remorso por desapontar, magoar, enganar ou até mesmo tirar a vida de alguém. Admitir que existem criaturas com essa natureza é quase uma rendição ao fato de que o mal habita entre nós, lado a lado, cara a cara. Para as pessoas que acreditam no amor e na compaixão como regras essenciais entre as relações humanas, aceitar essa possibilidade é, sem dúvida, bastante perturbador. No entanto, esses indivíduos verdadeiramente maléficos e ardilosos utilizam disfarces tão perfeitos que acreditamos piamente que são seres humanos como nós. Eles são verdadeiros atores na vida real, que mentem com a maior tranquilidade, como se estivessem contando a verdade mais cristalina. E assim, conseguem deixar seus instintos maquiavélicos absolutamente imperceptíveis aos nossos olhos e sentidos, a ponto de não percebermos a diferença entre aqueles que têm consciência e aqueles que são desprovidos desse nobre atributo. Por esse motivo, é natural que você esteja agora se perguntando, de forma íntima e angustiada, se as pessoas com as quais convive ou que fazem parte do seu mundo são dotadas de consciência ou não. Por isso, nesse exato momento, proponha um passeio virtual, mental. Pare e pense nos seus vizinhos, nos jovens nas escolas, nos trabalhadores da sua rua, nos profissionais de várias áreas, nos amigos dos seus amigos, nas mães que zelam pelos seus filhos, nos líderes religiosos e nos políticos de sua nação. Pare e pense agora nos seus familiares, no seu chefe, no seu subordinado. Será que todos, sem exceção, são dotados de consciência? Torcemos para que sim. Contudo, lamentavelmente não é bem assim que a realidade se mostra. Poderíamos responder essa mesma pergunta com um vigoroso não. Qualquer uma das pessoas mencionadas como exemplo poderia, de fato, ser desprovida de quaisquer vestígios de consciência. Em outras palavras, elas estão absolutamente livres de constrangimentos ou julgamentos morais internos e podem fazer o que quiser, de acordo com seus impulsos destrutivos. Estamos pisando agora num terreno assustador, intrigante e desafiador, a mente perigosa dos psicopatas. Como já foi exposto na introdução desse livro, eles recebem outros nomes, tais como sociopatas, personalidades antissociais, personalidades psicopáticas, personalidades dissociais, entre outros. Muitos estudiosos preferem diferenciá-los com explicações ainda subjetivas que, no meu entender, poderiam apenas confundir o leitor. Devido à falta de um consenso definitivo, a denominação dessa disfunção comportamental tem despertado acalorados debates entre muitos autores, clínicos e pesquisadores ao longo do tempo. Alguns utilizam a palavra sociopata por pensarem que fatores sociais desfavoráveis sejam capazes de causar o problema. Outras correntes, que acreditam que os fatores genéticos, biológicos e psicológicos estejam envolvidos na origem do transtorno, adotam o termo psicopata. Por outro lado, também não encontramos consenso entre instituições como a Associação de Psiquiatria Americana e a Organização Mundial da Saúde. A primeira utiliza o termo transtorno de personalidade antissocial, já a segunda prefere transtorno de personalidade dissocial. Em face de tantas divergências e com o intuito de facilitar o entendimento, resolvi unificar as diversas nomenclaturas e empregar apenas a palavra psicopata. Seja lá como for, uma coisa é certa: todas essas terminologias definem um perfil transgressor. O que pode suscitar uma pequena diferenciação entre elas é a intensidade com a qual os sintomas se manifestam. É importante ressaltar que o termo psicopata pode dar a falsa impressão de que se trata de indivíduos loucos ou doentes mentais. A palavra psicopata literalmente significa doença da mente, do grego psico, mente, e pathos, doença. No entanto, em termos médicos psiquiátricos, a psicopatia não se encaixa na visão tradicional das doenças mentais. Esses indivíduos não são considerados loucos, nem apresentam qualquer tipo de desorientação. Também não sofrem de delírios ou alucinações, como a esquizofrenia, e tampouco apresentam intenso sofrimento mental, como a depressão ou o pânico, por exemplo. Ao contrário disso, seus atos criminosos não provêm de mentes adoecidas, mas sim de um raciocínio frio e calculista combinado com uma total incapacidade de tratar as outras pessoas como seres humanos pensantes e com sentimentos.
Os psicopatas em geral são indivíduos frios, calculistas, inescrupulosos, dissimulados, mentirosos, sedutores e que visam apenas o seu próprio benefício. Eles são incapazes de estabelecer vínculos afetivos ou de se colocar no lugar do outro. São desprovidos de culpa ou remorso e, muitas vezes, revelam-se agressivos e violentos, em maior ou menor nível de gravidade e com formas diferentes de manifestarem os seus atos transgressores. Os psicopatas são verdadeiros predadores sociais, em cujas veias e artérias corre um sangue gélido. Os psicopatas são indivíduos que podem ser encontrados em qualquer raça, cultura, sociedade, credo, sexualidade ou nível financeiro. Estão infiltrados em todos os meios sociais e profissionais, camuflados de executivos bem-sucedidos, líderes religiosos, trabalhadores, pais e mães de família, políticos e etc. Certamente, cada um de nós conhece ou conhecerá algumas dessas pessoas durante a sua existência. Muitos já foram manipulados por elas. Alguns vivem forçosamente com elas e outros tentam reparar os danos materiais e psicológicos por elas causados. Por isso, não se iluda. Esses indivíduos charmosos e atraentes frequentemente deixam rastros de perdas e destruição por onde passam. Sua marca principal é a impressionante falta de consciência nas relações interpessoais estabelecidas nos diversos ambientes do convívio humano, afetivo, profissional, familiar e social. O jogo deles se baseia no poder e na autopromoção às custas dos outros, e eles são capazes de atropelar tudo e todos com total egocentrismo e indiferença. Muitos passam algum tempo na prisão. No entanto, para a infelicidade coletiva, a grande maioria deles jamais esteve numa delegacia ou qualquer presídio. Como animais predadores, vampiros ou parasitas humanos, esses indivíduos sempre sugam suas presas até o limite improvável de uso e abuso. Na matemática desprezível dos psicopatas, só existe o acréscimo unilateral e predatório, e somente eles são os beneficiados. Cabe aqui uma breve ressalva. Todos nós, dotados de consciência, podemos, em um momento qualquer da vida, magoar ou insultar o próximo, cometer injustiças ou equívocos e, em casos extremos, matar alguém sob forte impacto emocional. Afinal, somos humanos e nem sempre estamos com nossa consciência funcionando a 100%. Somos influenciados pelas circunstâncias ou pelas necessidades. Além disso, vivemos numa sociedade com valores distorcidos, competitiva, de poucas referências, que nos levam a querer tirar vantagem aqui e acolá. Essas derrapagens e esses deslizes a que estamos sujeitos em nossa jornada definitivamente não nos tornam psicopatas. Um belo dia, o senso ético nos faz refletir sobre nossas condutas, voltar atrás e rever nossos conceitos do que é certo e errado. Caso contrário, o remorso vai nos perseguir, torturar e, dependendo da extensão, jamais nos deixará em paz. Por isso, é sempre bom que o leitor tenha em mente que aqui me refiro às pessoas de má índole, que cometem suas maldades por puro prazer e diversão, e sem vestígios de arrependimento. Essa última palavra simplesmente não existe no parco repertório emocional dos psicopatas. Como exemplo de uma pessoa capaz de assassinar alguém tomada por violenta emoção, e nem por isso pode ser considerada uma psicopata, cito o caso da dona de casa Maria do Carmo Guislotti, de 31 anos. Em fevereiro de 2006, ela matou o adolescente Robson Xavier de Andrade, de 15 anos, com uma facada no pescoço, por este ter estuprado seu filho de apenas 3 anos. Maria do Carmo e seu marido flagraram Robson cometendo delito sexual quando ouviram o choro e os gritos no quintal da casa deles. Na Delegacia de Defesa da Mulher em São Carlos, interior de São Paulo, horas depois do estupro, Maria do Carmo se reencontrou com Robson e o atacou. Ao ser questionada sobre seu ato, ela declarou: "Na delegacia achei uma faquinha velha num cantinho. Coloquei na cintura. O rapazinho me falou: 'Não vai dar em nada, sou de menor.' Ele me olhava e dava risada. Perdi o juízo. Quando vi, já tinha feito. Ele estragou a vida do meu filho. Qual mãe ia aguentar?" Maria do Carmo foi inocentada pelo júri popular, que acatou os argumentos dos advogados de defesa, Elder Clay e Arlindo Basílio. Eles alegaram que no momento do crime, Maria do Carmo ainda estava sob forte abalo psicológico, em função da violência praticada contra seu filho. Fonte: Jornal O Globo, 15 de novembro de 2006. É claro que não estou, em absoluto, defendendo que façamos justiça com as próprias mãos, mas, no meu entender, essa trágica história é perfeitamente compreensível. Considero Maria do Carmo uma vítima que, no calor da emoção, agiu por amor ao seu filho. O fenômeno da psicopatia precisa ser exposto e explicitado a toda a sociedade da forma como o tema é de fato, um enigma sombrio com drásticas implicações para todas as pessoas de bem,
que lutam diariamente para a construção de uma sociedade mais justa e humana. Após séculos de especulações e décadas de estudos, a maioria deles baseados na experiência dos seus autores, esse mistério começa a ser revelado. Segundo o psiquiatra canadense Robert Harry, uma das maiores autoridades sobre o assunto, os psicopatas têm total ciência dos seus atos. A parte cognitiva ou racional é perfeita, ou seja, sabem perfeitamente que estão infringindo regras sociais e por que estão agindo dessa maneira. A deficiência deles, e é aí que mora o perigo, está no campo dos afetos e das emoções. Assim, para eles, tanto faz ferir, maltratar e até matar alguém que atravesse o seu caminho ou seus interesses, mesmo que esse alguém faça parte do seu convívio íntimo. Esses comportamentos desprezíveis são resultado de uma escolha, diga-se de passagem, exercida de forma livre e sem qualquer culpa. A mais evidente expressão da psicopatia envolve a flagrante violação criminosa das regras sociais. Sem qualquer surpresa adicional, muitos psicopatas são assassinos violentos e cruéis. No entanto, como já dito, a maioria deles está do lado de fora das grades, utilizando, sem qualquer consciência, habilidades maquiavélicas contra suas vítimas, que para eles funcionam apenas como troféus de competência e inteligência. Reafirmo que é comum depararmos com pessoas de boa índole, até mesmo de alto nível intelectual e cultural, que duvidam que os psicopatas possam existir de fato. Para sanar essa dúvida, basta observar a grande quantidade de pessoas mostradas na mídia diariamente. Assassinos em série, pais que matam seus filhos, filhos que matam seus pais, estupradores, ladrões, golpistas, estelionatários, os famosos 171, gangues que ateiam fogo em pessoas, homens que espancam as esposas, criminosos de colarinho branco, executivos tiranos, empresários, políticos corruptos e sequestradores. Todos os crimes cometidos por esses indivíduos de pequena ou grande monta deixam-nos tão perplexos que a nossa tendência inicial é buscar explicações que sejam no mínimo razoáveis. E aí especulamos, ele parecia tão bom, o que será que aconteceu? Será que ele não regula muito bem? Estava drogado ou perturbado? Será que foi maltratado na infância? E, mergulhados em tantas perguntas, incorremos no erro de justificar e até entender as ações criminosas dos psicopatas. Passe a ler os jornais sobre esse novo prisma, a falta de consciência, e você perceberá rapidamente que a extensão desse problema é amedrontadora. Convenhamos, não é chocante saber que tais comportamentos moralmente incompreensíveis são exibidos por pessoas aparentemente normais ou comuns? É preciso estar atento para o fato de que, ao contrário do que se possa imaginar, existem muito mais psicopatas que não matam do que aqueles que chegam à desumanidade máxima de cometer um homicídio. Cuidado! Os psicopatas que não matam não são em absoluto inofensivos. Eles são capazes de provocar grande impacto no cotidiano das pessoas e são igualmente insensíveis. Estamos muito mais propensos e vulneráveis a perder nossas economias ao cair na lábia manipuladora de um golpista do que perder a vida pelas mãos dos assassinos. Dizem que a vida imita a arte e vice-versa. Desse ponto de vista, costumo acreditar na segunda opção, a arte imita a vida. Se observarmos bem, existem diversos filmes em que os personagens principais ou secundários dão vida, voz e ação aos diversos tipos de psicopatas, sejam eles golpistas ou estelionatários, grandes empresários ou políticos inescrupulosos, ou ainda os assassinos cruéis e impiedosos que agem de forma repetitiva e sistemática, os ditos serial killers. Desde que o cinema existe, os psicopatas sempre estiveram presentes entre seus grandes personagens. Sob esse aspecto, os filmes sobre vampiros são, a meu ver, os que sempre tiveram os psicopatas como os grandes astros em cena. Assim como os vampiros da ficção, os psicopatas estão sempre de tocaia. Nesse exato instante em que você lê esse livro, eles estão agindo por aí, nas ruas, em plena luz do sol, procurando suas presas, às mesas de seus escritórios envolvidos em negociações escusas, ou mesmo sobre o teto acolhedor de um lar que em instante será devastado. Eles estão por toda a parte, perfeitamente disfarçados de gente comum, e assim que suas necessidades internas de prazer, luxúria, poder e controle se manifestarem, eles se revelarão como realmente são, feras predadoras. Os psicopatas são os vampiros da vida real. Não é exatamente o nosso sangue que eles sugam, mas sim nossa energia emocional. Podemos considerá-los autênticas criaturas das trevas. Possuem um extraordinário poder de nos importunar e de nos hipnotizar com o objetivo maquiavélico de anestesiar nosso poder de julgamento e nossa racionalidade. Com histórias imaginárias e falsas promessas, nos fazem sucumbir ao seu jogo e, totalmente entregues à sorte, perdemos nossos bens materiais,
ou somos dominados mental e psicologicamente. O mais surpreendente é que, a princípio, os psicopatas aparentam ser melhores que as pessoas comuns. Mostram-se tão inteligentes, talentosos e até encantadores como o próprio Conde Romeno, que o cinema imortalizou como o Conde Drácula. Inicialmente, nos despertam confiança, simpatia e acabamos por esperar mais deles do que das outras pessoas. Ilusórias expectativas. Esperamos, mas não recebemos nada positivo e, no fim das contas, amargamos sérios prejuízos em diversos setores das nossas vidas. Sem nos darmos conta, acabamos por convidá-los a entrar em nossas vidas, e quase sempre só percebemos o erro e o tamanho do engodo quando eles desaparecem inesperadamente, deixando-nos exaustos, adoecidos, com uma enorme dor de cabeça, a carteira vazia, o coração destroçado e, nos piores casos, vidas perdidas. Para os psicopatas, essa sucessão de fatos irresponsáveis é absolutamente normal. Afinal de contas, seduzir e atacar uma presa é o seu objetivo maior, e tal qual o escorpião da fábula ilustrada na introdução do livro, essa é a sua natureza. Apesar de todo o estrago, muitas pessoas vitimadas por eles ainda se perguntam e exclamam: será que o erro foi meu ou foi dele? Onde foi que eu errei para que aquela pessoa que era tão boa e fascinante se transformasse num monstro sem escrúpulos? Meu Deus, a culpa disso tudo é minha? Tenha absoluta certeza, o problema são eles. São vampiros humanos, ou se preferir, predadores sociais. Eu adoraria dizer que encontrá-los por aí é algo raro e improvável, mas se assim eu fizesse, estaria agindo como um deles, mentindo, omitindo a verdade e impossibilitando-o de se precaver contra suas maldades e perversidades. Essa diferença entre um funcionamento emocional normal e a psicopatia é tão chocante que, quase instintivamente, recusamos-nos a acreditar que, de fato, possam existir pessoas com tal vazio de emoções. Infelizmente, essa nossa dificuldade em acreditar na magnitude dessa diferença, ter ou não ter consciência, nos coloca permanentemente em perigo. Moreno, alto, bonito e sensual, Andrea estava separada havia 1 ano quando conheceu Rafael numa festa. Tratava-se de um advogado comum, com roupas despojadas, jeito sedutor e com um sorriso que contagiava todo o ambiente. Seus cabelos escuros, lisos e bem tratados emolduravam um belo rosto com olhos castanhos e encantadores. Ele se aproximou de Andrea e iniciaram um papo animado como se já se conhecesse há muito tempo. Ela narrava sua última viagem aos Estados Unidos, onde se refugiou para esquecer os últimos acontecimentos. Rafael, por sua vez, contava com riqueza de detalhes sobre a Europa e por que o velho mundo fascinava tanto. Rafael delicadamente lhe servia drinks, canapés e, vez por outra, contava piadas absolutamente engraçadas que a faziam rir como nunca. Ele era habilidoso e performático em narrar histórias divertidas e ela se via cada vez mais encantada com aquele homem tão especial que estava a um palmo de distância. Outros encontros vieram e sempre tão agradáveis quanto o primeiro. Andrea pensou: meu Deus, isso é tudo de bom. Encontrei o homem que toda mulher sonha em ter ao seu lado. Ela estava se apaixonando novamente, deixando para trás a amargura do casamento fracassado. Com alguns meses de namoro, Andrea ainda não conhecia a casa e a família de Rafael. Sabia que ele morava com a mãe viúva, que ele alegava ser uma pessoa muito difícil, possessiva e indelicada com suas namoradas. Por isso não queria novamente que sua felicidade fosse ladeira abaixo com o ciúme doentio de sua mãe. Andrea compreendeu. O tempo passou e algumas atitudes de Rafael começaram a intrigá-la. Ao mesmo tempo em que ele era amável e sociável, ele se mostrava intolerante, impulsivo e às vezes preconceituoso. Um dia, ao fazerem compras juntos, agarrou um garoto pelo colarinho simplesmente porque o menino esbarrou no seu carrinho de compras. "Por que você foi tão agressivo com ele?" ela perguntou. "Porque não fui com a cara dele", foi a resposta. Ao saírem do supermercado, um funcionário se ofereceu para colocar as compras no carro. Rafael o empurrou com tanta força que por pouco o rapaz não tombou indefeso no meio da calçada. Partindo com o carro, constrangida, Andrea ainda ouviu o rapaz gritar: "Você está louco? Eu só quis ajudar." Não tocaram mais no assunto. Apesar do que aconteceu, Rafael estava calmo e dirigia com cuidado como se nada tivesse acontecido. Ligou o rádio, comprou flores pelo caminho e contou mais algumas piadas. Dessa vez ela não achou a menor graça. Andrea comentou com seus amigos sobre esses e outros episódios contraditórios, mas ninguém deu muita importância. "Ele parece ser um cara legal, deve ser apenas uma fase de estresse." "Não fique tão preocupada, todos nós temos defeitos e vocês formam um belo casal." 2 meses depois, Rafael quis trocar de carro e convenceu Andrea a emprestar suas economias. Estava prestes a receber seus honorários e em poucos dias devolveria o dinheiro.
Ela não questionou, apenas confiou e raspou sua poupança. Ele nunca mais deu um sinal de vida. Em pouco tempo, toda a verdade foi descoberta. Rafael é um impostor, um tremendo picareta. Não é advogado, nunca trabalhou e jamais colocou os pés na Europa. Apesar de sua inteligência, na fase escolar só estudava para passar aos trancos e barrancos. Seus pais adoravam cachorros, mas abriram mão desse prazer porque Rafael os maltratava e ria enquanto sua irmã mais nova chorava em defesa dos cães. Havia poucos anos, seu pai morrera de um infarto fulminante e lhe deixou uma gorda pensão. Rafael já era um homem feito e ainda apelava para o bom coração de sua mãe, que lhe assegurava uma boa mesada. Andréa não foi a primeira e certamente não será a última pessoa do mundo a ser enganada por ele. Provavelmente Rafael jamais matará alguém, isso só o tempo dirá, mas continuará vivendo de golpes baratos, aproveitando-se de mulheres fragilizadas e se divertindo com seus feitos. Com sua habilidade de ludibriar, seduzir e até assustar, sente-se superior a todos e os vê como tolos, alvos fáceis. Rafael não se importa com ninguém. Rafael é um psicopata. A piedade e a generosidade das pessoas boas podem se transformar em uma folha de papel em branco assinada nas mãos de um psicopata. Quando sentimos pena, estamos vulneráveis emocionalmente, e essa é a maior arma que os psicopatas podem usar contra nós.